Quantas mensagens já recebeu no LinkedIn que começou por ignorar? E quantas poderiam ter mudado a sua carreira ou até mesmo o rumo da sua empresa? O LinkedIn é, acima de tudo, uma gigantesca caixa de oportunidades que surgem muitas das vezes numa caixa de mensagens, às vezes até um tanto ou quanto oculta. A forma como escreve ou vai escrever pode transformar um desconhecido numa incrível oportunidade. Bem-vindos ao episódio 256 do Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramês, especialista na maior rede profissional do mundo e autor de vários livros sobre LinkedIn. E claro, também aqui uma presença constante e diária junto de tantos profissionais que me acompanham ao longo destes já 16 anos de viagem pelo mundo do LinkedIn. Hoje vamos explorar um dos aspectos mais poderosos e ao mesmo tempo mais mal aproveitados da plataforma: as mensagens privadas. Se as conexões abrem a porta, as mensagens são a verdadeira sala de reuniões. Vou tentar mostrar-lhe neste episódio como transformar abordagens frias em conversas que podem gerar confiança e abrir novas oportunidades. O peso das mensagens no LinkedIn é significativo. Segundo dados do próprio LinkedIn, mais de 70% dos negócios B2B no LinkedIn começam com uma breve troca de mensagens. O e-mail, eh, a mensagem paga que está associada a contas premium do LinkedIn, quando bem trabalhado, pode alcançar taxas de resposta superiores a 30%, muito acima, muitas das vezes, dos e-mails frios tradicionais. Apesar disto, muitas mensagens continuam a ser mal recebidas por parecerem demasiado agressivas ou até cópias automáticas e pouco personalizadas a que são enviadas. É muitas das vezes comum dizer que o mais simples é, muitas das vezes, receber do lado um outro interlocutor a validação de um convite, mas é muitas das vezes o mais desafiante conseguir que, eh, a partir de uma troca inicial de mensagens, se consiga desenvolver uma verdadeira relação que vá desembocar num projeto, numa ideia de negócio ou algo mais. O que é que, no meu ponto de vista, poderá distinguir uma boa mensagem? Bom, o primeiro tópico é claro e inequívoco: a personalização. Estas mensagens genéricas, quando se percepciona que há, de alguma forma, e estas mensagens genéricas muitas das vezes vêm o quê? Ou vêm logo a seguir a um determinado convite, ou vêm, muitas das vezes até no próprio convite, na pequena mensagem de 300 caracteres que o utilizador pode endereçar a outro utilizador, e vem logo muitas das vezes aí a forma agressiva logo de iniciar esse mesmo pedido de conexão, ou então mensagens que não têm em conta qualquer tipo de análise do perfil do utilizador. Depois, a questão da relevância. A falta de contexto, muitas das vezes, ou, neste caso aqui, a existência de um contexto que de alguma forma deve naturalmente estar implícita nessa mesma mensagem, mostrando de facto que há aqui algum interesse real pelo trabalho e pela posição ou pela organização do outro. Depois a clareza. Uma primeira mensagem não pode ser claramente um pitch comercial, mas um estímulo e um incentivo para que os dois utilizadores iniciem uma interação. Neste caso, são vários os exemplos de utilizadores que, na minha opinião, e muitas das vezes não fazem esta reflexão. E ao longo dos anos, na entrega e na facilitação de tantos programas de formação e de consultoria que desenvolvo, normalmente nestas áreas de mensagens, hum, há de alguma forma pouca reflexão e pouca discussão sobre a forma como se devem fazer. Muitas das empresas, inclusivamente, têm aqui quase uma espécie de partilha de um master, um documento master com scripts genéricos, muitas das vezes, que de alguma forma eh, não ganham aqui pontos. Ou, aliás, em muitos dos casos até fazem com que esses utilizadores, de forma cega, os utilizem e percebendo aqui que muitas das vezes as taxas de resposta vão ser muito, muito baixas e, claro, isto vai trazer aqui o quê? Vai trazer claramente aqui um grande insucesso e muitas das vezes uma culpa dirigida à plataforma LinkedIn pelo facto dela não ter sido benéfica nas ações que fizemos. E, portanto, a reflexão não pode ser sobre isso, mas sim sobre a forma, a estratégia com que se está a usar essa mesma operação.
Aliás, nós no episódio 243 já tínhamos de alguma forma também explorado a importância de, por exemplo, nutrir relações. E neste caso aqui, de certa forma, até de alguma maneira, indiciando aqui um pouco daquilo que eram as primeiras interações que deveriam ter lugar normalmente aqui entre os utilizadores. E, portanto, são vários, como digo, os casos, de facto, dos utilizadores que passaram a ter aqui uma maior foco, uma maior atenção naquilo que eram as estratégias e as dinâmicas de interação com os utilizadores, sendo certo que muitas das vezes e muitos que nos ouvem aqui muitas das vezes têm uma pressa e uma, digamos aqui, ansiedade grande na tentativa de alguma forma, com essa operação, fazer aqui muitas das vezes ou obter uma rápida resposta, ou cumprir o pressuposto de já enviei 50 mensagens para 50 utilizadores, agora vamos esperar que alguma coisa aconteça. E portanto, haver esta, digamos assim, este componente leva-nos de facto aqui a dar uma nova significância à estratégia de interação. Algumas dicas práticas importantes. Primeiro, pesquise. Analise o perfil do utilizador, verifique e visualize a página da empresa, perceba quais as interações mais recentes e os interesses desse utilizador, pontos de contacto, sejam, e há vários. Portanto, hoje não é difícil, através do LinkedIn, fazer exatamente esse trabalho prévio de consulta e análise. Depois, nesta abertura, menciona algo específico que mostre atenção e cuidado. Seja muitas das vezes, e um dos exemplos clássicos que costumo normalmente indicar, está relacionado, por exemplo, com o facto desse utilizador, por exemplo, ter publicado um determinado conteúdo, ou ele ou a sua empresa, projetando esse mesmo conteúdo para o eixo das mensagens como, de alguma forma, revelador de este cuidado tão específico que foi, na altura, a publicação desse mesmo utilizador. A primeira mensagem deve também, no entanto, ter aqui digamos, uma ação curta, ou seja, pouco e rápido, e que de alguma forma também estimule o utilizador a responder e a iniciar exatamente fazer esta ponte, iniciar esta transação aqui. Coloque uma pergunta, sugira um ponto de interesse, uma pequenina opinião sobre um tema ou outro, de alguma forma vá fazendo aqui crescer, não perguntas que de alguma maneira, muitas das vezes, já o utilizador sinta que, ok, já está a vender, não é? E portanto, ou já está a perguntar, então, como é que são os vossos processos de. Portanto, há aqui primeiro o estabelecimento de uma relação para que depois é natural e óbvio que o utilizador, muitas das vezes, na interação que vai fazendo consigo, pelas mensagens, tenha também a natural curiosidade de ir percebendo o que é que faz. E claro que se a ação que faz tem, de alguma forma, alguma ressonância também com aquilo que possam ser necessidades do outro lado, obviamente que, do seu lado, obviamente que se calhar é ele o primeiro a, digamos, dirigir-lhe, digamos, a intenção de querer conhecer um pouco mais sobre o seu serviço ou sobre o seu produto. Depois, muito importante, respeite o ritmo. Sim, se não houver resposta, aguarde alguns dias. Não seja demasiado insistente e, quando for, que deve fazê-lo, seja então cordial. Procurando mais uma vez ir pescar alguma componente que tenha sido publicada e que possa ser do interesse do utilizador, exatamente para tentar perdurar esta mesma conversa. As mensagens no LinkedIn são claramente o coração e o ponto-chave, na minha opinião, neste momento na rede. Não são os scripts automáticos, são as conversas autênticas. Portanto, da próxima vez que enviar uma mensagem, pergunte-se: se eu recebesse isto, será que teria vontade de responder? E claro, não faça aos outros aquilo que não gostaria que lhe fizessem a si. Bom, estas próximas semanas vou, portanto, colocar no ar, público, um novo curso especificamente relacionado com esta área das mensagens. É um curso que vou convidá-lo a se inscrever. Acho que, de alguma forma, reflete muito daquilo que, neste pequeno episódio, e vou fazer mais sobre este contexto das mensagens, pode, de facto, aqui ressignificar a sua abordagem e estratégia do LinkedIn. Relembro que muitas das vezes, e para muitos dos utilizadores menos predispostos para publicar conteúdos, achando muitas das vezes que ter
a vida no LinkedIn, ganhar, beneficiar do LinkedIn é só para quem publica, provavelmente estarei certo que é mais neste contexto privado que você pode fazer acontecer. Esse link para esse curso estará depois disponível também aqui no descritivo deste podcast e será amplamente comunicado também nos meus mais variados canais. Bom, estamos então a chegar ao fim, já sabe, se este episódio lhe trouxe valor, acompanhe pelo LinkedIn, subscreva este podcast na sua plataforma favorita e partilhe comigo as suas experiências. Quem sabe a próxima oportunidade começará exatamente por uma mensagem.